branco. Ele sempre mandava eu usar muita droga. Cada vez mais e mais droga. Olá pessoal, eu sou a Pamela Meliato e esse é o Atlas dos Crimes. Hoje, juntamente com o Matheus Moreira, escutaremos ou mesmo leremos uma história do serial killer que foi diagnosticado com câncer cerebral terminal um pouco antes da sua morte e que teve em seu histórico criminal nomes como assassino, sequestrador e molestador de crianças. Prontos para entrar nesse mundo e visualizar essa cena de um verdadeiro terror? Então coloque seus fones de ouvido e preparem-se, pois hoje ouviremos o caso Joseph Edward Duncan II. Das terras de Fort Bragg, Carolina do Norte, cidade esta conhecida originalmente como uma guarnição militar e depois como uma simples cidade madeireira, foi um local onde, em 25 de fevereiro de 1963, Joseph Edward Duncan II nasceu. Ele foi o quarto dos 5 filhos de Joseph Edward Jr. e Lillian Mae Duncan. Ele tinha 3 irmãs mais velhas e um irmão mais novo. O pai de Duncan estava no exército dos Estados Unidos e por conta disso a família se mudou da cidade tanto nos Estados Unidos quanto no exterior, mudando de local a cada 1 ou 2 anos até que o velho Duncan se aposentasse em Tacoma, Washington. A mãe de Duncan foi descrita como uma mulher dominadora, mas embora ele tenha alegado que depois de ser preso em 1980 foi abusado quando criança, mas seu irmão novo contestou isso. Os pais de Duncan se divorciaram em 1979 e suas irmãs logo deixaram a casa e Duncan ficou para trás com seu irmão mais novo e sua mãe. Seu pai mais tarde se casou novamente, dando a Duncan uma família adotiva. Ele frequentou a Alex High School, mas não se formou. Duncan tinha uma longa história como predador sexual violento. Ele cometeu seu primeiro crime sexual registrado em 1978, quando tinha 15 anos de idade. Nesse incidente, ele estuprou um menino de 9 anos sob a mira de uma arma. No ano seguinte, ele foi preso por dirigir um carro roubado. Ele foi condenado como um jovem e enviado para Jess Disley Boys Ranch, em Tacoma, onde, de acordo com um relatório da Associated Press, ele disse a um terapeuta designado para seu caso que havia amarrado e agredido sexualmente 6 meninos. Ele também disse ao terapeuta que estimava ter estuprado 13 meninos mais novos, quando tinha 16 anos. Em 1980, Duncan roubou várias armas de um vizinho e sequestrou um menino de 14 anos, estrupando-o sob a mira de uma arma. Ele foi condenado a 20 anos de prisão por esse crime, mas foi liberado em liberdade condicional em 1994, depois de cumprir 14 anos. Duncan é conhecido por ter vivido em vários lugares em Seattle e ele foi preso novamente em 1996, desta vez por uso de maconha, e liberado em liberdade condicional várias semanas depois com novas restrições. As autoridades acreditam que Duncan assassinou Samieja White e Carmen Cubis em Seattle, em 1996, e Anthony Martinez no condado de Riverside, Califórnia, em 1997, durante seu período de liberdade condicional. No entanto, ambos os casos foram arquivados e não foram vinculados a Duncan até depois de sua prisão, no caso Groom. Duncan foi preso no Missouri e voltou à prisão em 1997, depois de violar os termos da sua liberdade condicional. Ele foi libertado da prisão em 14 de julho de 2000, com folga por bom comportamento, e mudou-se para Fargo, Dakota do Norte. Duncan foi acusado de molestar 2 meninos em Playground, em Detroit, Minnesota, em 3 de julho de 2004, e em 5 de abril de 2005, ele compareceu perante um juiz do condado de Baker que estabeleceu uma fiança de $15 mil. O empresário de Fargo, a quem Duncan se familiarizou, ajudou a pagar a fiança. No entanto, Duncan pulou a fiança e desapareceu. Em 1º de julho, um mandato federal foi emitido para a prisão de Duncan sob a acusação de
voo ilegal para evitar o processo. Em 16 de maio de 2005, as autoridades descobriram os corpos de Brenda Groom, de 40 anos, seu namorado Mark Mackenzie, de 37 anos, e seu filho, de 13 anos, em sua casa, ao longo do lago Coeur d'Alene, Idaho. 2 dos outros filhos de Brenda, Dylan, 9 anos, e Shasta, 8 anos, estavam desaparecidos. Um alerta Amber foi emitido e os pesquisadores vasculharam a área em busca das crianças desaparecidas, enquanto as autoridades investigavam as mortes na casa como homicídios. As autópsias determinaram que a causa da morte foi trauma contusão na cabeça. As autoridades também notaram que as vítimas foram amarradas. 7 semanas depois, nas primeiras horas da manhã de 2 de julho de 2005, Shasta foi visto em um restaurante em Daniels, em Coeur d'Alene, na companhia de um homem desconhecido. Uma garçonete, gerente e 2 clientes do restaurante reconheceram a garota por relatos da mídia. Eles sorrateiramente chamaram a polícia e se posicionaram para impedir que o homem saísse. Policiais chegaram ao restaurante e prenderam um homem posteriormente identificado como Duncan. Sem incidentes, Shasta se identificou como garçonete do restaurante e para as autoridades e foi levada ao centro médico para tratamento médico e para se reunir com seu pai. A polícia, entretanto, deteve Duncan por sequestro e acusações e em seu mandado pendente federal também. Quando Sasha foi encontrada sem Dylan, as autoridades tinham pouca esperança de encontrar o menino vivo. A polícia pediu dicas ao público, especificamente com relação ao avistamento do Jeep Cherokee vermelho, roubado com placas de Missouri, que Duncan estava dirigindo no momento de sua prisão. As autoridades descobriram que Duncan havia alugado o carro em Minnesota e nunca devolveu. Um funcionário de um posto de gasolina em Kellogg, Idaho, cerca de 64 km ao leste de Coeur d'Alene, reconheceu o veículo como um que havia parado em seu posto horas antes de Duncan ser preso. O funcionário suspeitou que a garota vagando pela estação poderia ser Sasha, mas não a confrontou, pois nada parecia fora do comum. A funcionária e seu gerente notificaram as autoridades depois de analisar as imagens das câmeras de vigilância e identificar Duncan e Sasha no vídeo. Em 4 de julho de 2005, os investigadores encontraram restos humanos em um acampamento improvisado remoto na Floresta Nacional de Lolo, em Montana. Os restos mortais foram enviados para o laboratório da FBI em Quantico, Virgínia, para teste de DNA e foram identificados positivamente como os de Dylan. Durante o julgamento, descobriu-se que o Duncan atirou em Dylan a queima-roupa, segurando uma espingarda calibre 12 cerrada em sua cabeça. Muito do que se sabe sobre os assassinatos da família Groom foi revelado pela própria Sasha Groom. De acordo com a entrevista policial de Sasha, Duncan matou sua mãe, o irmão mais velho e o noivo de sua mãe, e depois sequestrou ela e seu irmão, dirigindo um Jeep Cherokee roubado. Shasta disse aos investigadores que sua mãe entrou no quarto dela e de Dylan e os acordou. Sua mãe disse que alguém está na casa. Eles foram para a sala, onde ela viu Duncan usando luvas pretas e segurando uma arma. Duncan amarrou as mãos da sua mãe com braçadeiras de nylon e fez o mesmo com o noivo da sua mãe e seu irmão Slade. Sasha e Dylan foram removidos da casa e colocados do lado de fora no gramado. Enquanto ela esperava com seu irmão, ela ouviu vários sons vindos de dentro da casa. Então, ela viu seu irmão mais velho ferido cambaleado para longe da entrada da casa. Duncan então espancou os 3 até a morte. Nem Shasta nem Dylan testemunharam os assassinatos. Shasta viu Duncan repentinamente espancar seu irmão mais velho e ele caiu no chão enquanto Duncan moveu Shasta e Dylan para o carro. Ambas crianças foram levadas para outros locais, onde foram repetidamente molestadas e torturadas por 6 semanas. Shasta afirmou que eles dirigiram uma longa distância e ficaram em 2 acampamentos diferentes, onde Duncan disse a ela que havia espancado seus familiares até a morte com um martelo.
Sasha também contou aos investigadores como Dylan foi assassinado. Duncan insistiu que sua morte foi um acidente. Inicialmente, Sasha estava do outro lado do jipe de Duncan quando ouviu um estrondo alto. Ela então correu para outro lado do jipe e viu Dylan deitado no chão gritando. Duncan aparentemente estava vasculhando uma caixa de plástico transparente procurando cerveja, quando uma espingarda que também estava na caixa disparou, atingindo Dylan no estômago. Sasha disse que viu Duncan colocar a espingarda na cabeça de Dylan e puxar o gatilho, mas ela não disparou. Enquanto Dylan implorava a Duncan que não o matasse, ele recarregou a espingarda, colocou-a de volta na cabeça do menino e puxou o gatilho. Dylan foi morto instantaneamente. De acordo com Sasha, imediatamente após matar Dylan, Duncan começou a chorar e disse a ela que ele só o matou para acabar com a sua miséria. Um serviço memorial público foi realizado para Dylan em 16 de julho de 2005, que teria sido seu 10º aniversário no Real Lives Ministry. Shasta relatou que Duncan quase a matou dias depois de matar Dylan. Ela disse que ele deu a ela a escolha de ser morta por estrangulamento ou com uma arma. Shasta escolheu o primeiro e Duncan começou a enrolar uma corda em seu pescoço e puxá-la com força. No entanto, Shasta implorou a Duncan para parar, usando seu apelido Jet, e ele imediatamente o fez. Ele então perguntou se ela gostaria de conhecer sua mãe, ao que ela respondeu que sim. Os dois voltaram para Coffee Dell e pararam no restaurante Dines, onde Shasta foi resgatada. A prisão de Duncan levou o FBI a lançar uma revisão nacional dos casos de crianças desaparecidas não resolvidos. Ele foi indiciado como possível suspeito em vários crimes ocorridos em 1994 a 1997, quando estava em liberdade condicional, e entre 2000 e 2005, quando estava em liberdade. Embora ele tenha sido inocentado como suspeito em alguns casos, as autoridades da Califórnia e Washington tinham evidências suficientes para acreditar que Duncan havia cometido assassinatos não resolvidos em suas jurisdições. Bom, essa foi a parte 1 desse caso. Então, se vocês gostaram, por favor, comentem, falem pra gente o que vocês acharam. Tem dicas de novos casos pra gente também ver, tá bom? E, bom, parte 2 até semana que vem aqui no Spotify ou nos outros canais. E é isso, eu vou deixar um pedacinho só do próximo caso. E é isso, beleza? Até semana que vem. Tchau, tchau. Blogueiros notaram semelhanças entre Duncan e o esboço composto no caso de Martinez. Anthony Michael Martinez, de 10 anos, estava brincando com os amigos no jardim da frente da sua casa quando um homem desconhecido se aproximou. Quando os meninos se recusaram, o homem agarrou Martinez com uma faca e o jogou em seu veículo. O diabo sempre faz isso para com a gente. O diabo gosta de ver crianças sofrendo e chorar.